Oportunidades. Apoio Cultural Usina de Imagem e FUCAP Business School. Olá, estamos começando o programa Oportunidades. Hoje nós vamos falar sobre gestão empresarial em um cenário de crises e incertezas. Crises no plural mesmo, porque a gente está vivendo aqui no Brasil várias crises: econômica, financeira, crise institucional, crise política e muitas outras também. Esse assunto quem vai falar são os nossos convidados aqui. Eu quero apresentar primeiro o Richard Moreira. Ele é economista e consultor empresarial. Boa noite, tudo bom? Boa noite, Guilherme. Boa noite, Antônio Marcos. É um prazer estar com vocês aqui para discutir, infelizmente, um tema infeliz. Mas vamos ver se a gente consegue compartilhar algum tipo de solução aí, eu não digo a curto prazo, mas a médio prazo, para ver se a gente consegue enxergar uma luz ao final desse túnel aí. Ok, muito obrigado pela sua participação hoje aqui, pela sua presença, Richard. Eu apresento também o Antônio Marcos Machado, também ele é economista, consultor empresarial também. Boa noite, tudo bom, Antônio Marcos? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, com o Richard e com todos os nossos telespectadores. Ok, muito obrigado também pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço. Gestão empresarial, anote tudo que eles vão falar para a gente aprender bastante. O programa Oportunidades está começando. Mais uma vez, obrigado por vocês terem vindo hoje aqui falar sobre este assunto, sobre gestão corporativa. E a gente sabe que uma gestão é essencial em qualquer época do ano para qualquer empresa. Agora, em momento de crise, né, em um cenário que nós estamos vivendo como hoje aqui no Brasil, é mais que essencial, né? E esse é mais, como deveria ser, na opinião de vocês? Qual é o diferencial para suportar um cenário como esse? O Richard primeiro, por favor. A grande questão, Guilherme, é se as empresas prepararam estrategicamente para essa situação. Quando a gente está dentro de uma universidade, de uma academia, principalmente em curso de administração de empresas, que é o grande foco disso aí, se fala muito em algumas forças competitivas que a empresa tem que enfrentar, que é novos produtos, concorrência, né? Novas demandas, vamos dizer assim. Mas é uma teoria norte-americana, que não se adequa em países como o Brasil, por exemplo, dessa instabilidade econômica que nós temos. Um exemplo disso é que a gente tem essas forças estudadas na academia, mas lá eles não têm uma força que nós temos aqui, que interfere muito, que é a força do Estado, a força da política. Né? Uma nova estrutura política, resumindo assim, entre aspas, uma nova canetada na política, desmonta toda uma estratégia empresarial que é montada com muito rigor para 3, 5 anos. Então, essa instabilidade na política interfere nas ações estratégicas dessa empresa e ela pode se ver aí num caminho sem fim de crise até o seu fechamento. Esse é, para mim, o principal, principalmente no Brasil, né? O principal fator hoje neste cenário é justamente a instabilidade política que determina qual vai ser o rumo da economia. Tem que ser mais que essencial, Antônio Marcos? Esse tipo tem que de ser trabalho mais na que gestão? essencial. E eu vejo assim a questão do padrão ético. O que nós estamos acompanhando no país não é só o governo que não tem sido ético, mas as empresas. Aliás, as maiores empresas do Brasil estão todas comprometidas, né? Nós temos a Odebrecht, a JBS, então tem várias que estão comprometidas. Então, se você que está assistindo a gente aí tem uma empresa, a sua maior preocupação nos próximos anos, já deveria ter sido sempre, é a questão do padrão ético. Como é que é o seu comportamento ético ao lidar com o governo, ao lidar com outros empresários e com os seus clientes, principalmente para os seus clientes. O Richard, eu lembro que em vários programas você cita 3 caminhos para se atingir um sucesso eficaz, que é relacionado com a política, a economia e a sociedade. A sociedade. Né? Quando nós vamos estudar cenários, né, para determinar alguma estratégia empresarial, a gente coloca lá cenário. Quais são os vetores do cenário que nós temos que vincular para poder fazer uma previsão, uma previsibilidade do negócio? Primeiro, a política. A política determina a regra do jogo, porque é dali que surgem as leis. E essas leis é que vão regular a economia. E essa economia vai dizer se a sociedade vai ser feliz ou se ela vai ser triste. Então, a política determina a economia determina o rumo da sociedade. Política boa, economia boa, sociedade feliz e vice-versa. Essa que é a grande questão, né? E só complementando o que o Antônio Marcos falou em questão da ética, o Brasil sempre teve esse problema ético empresarial, inclusive tem até um dito, diga-se, popular no meio empresarial, que fala assim,
ética no Brasil, ética empresarial no Brasil depende do valor de contrato. E está provado isso, infelizmente, agora. Infelizmente está provado. Né? E o que é pior, olha como é que um entrelaça o outro. A política depende de empresas que geram emprego e renda. E essas empresas que geram, as maiores empresas que geram emprego e renda no país estão comprometidas com esse dilema ético dentro da política. Então, o sistema parou. Eu não sei se o Antônio Marcos concorda comigo. O sistema parou. Tem muitos anos que o Brasil não anda mais, porque está nesse dilema da ética da política e do meio empresarial, do meio privado. Né? Todo mundo parou o investimento, agora é só defesa. Isso coloca o país numa inércia que vai piorando cada vez mais. Então, seria incoerente eu falar, em 2019 melhora, está melhorando. A gente não tem essa previsibilidade agora. Essa questão da ética começou lá numa caravela, né? Trocando espelhinhos, né, Antônio Marcos? Essa questão de comprar o outro, não de convencer o outro, mas comprar o outro. E aí você também tem que se preocupar com isso. Você tem que convencer o seu cliente a comprar o seu produto, o seu serviço, né? E não impor a ele ou comprar essa vontade, esse desejo dele. Aí também é gestão de marca também, né? Entra a questão da gestão da marca. As marcas são competitivas quando elas, na verdade, convencem o cidadão, o consumidor, a fazer parte dela. E agora, mais do que nunca, as marcas vão ter que ter essa imagem, não só de competência, de qualidade no produto ou no serviço, mas também de ética no seu nome. Isso é fundamental. O Brasil está passando por uma revolução que é fantástica. O Richard falou da questão ética. O Hegel, que é um grande filósofo, ele separa duas coisas, a ética legal e a ética moral. Não é? A ética legal, você cumpre a lei. Está escrito na lei, você vai seguir aquilo ali. A ética moral por exemplo, nós vimos o nosso presidente da República. Será que ele poderia receber alguém 11 horas da noite? Isso é ilegal? Não, é legal, mas moralmente poderia? Esse é o nosso grande dilema. E você tem que observar o que está acontecendo no país para olhar para a sua própria empresa, né? Como é que você se comporta em relação à ética legal, está escrito nos livros de direito, e a ética moral, que é o relacionamento com o outro, seja ele seu fornecedor ou seu cliente, comprador. A gente pode blindar essa empresa dessa forma? Pode. Ou tem outra forma de blindar a empresa em um cenário como a gente vive aqui hoje? A empresa, para se blindar desse cenário, primeiro ela tem que dominar suas variáveis, variável que ela domina. Não é? Por exemplo, o estacionamento, o preço, a disposição, a campanha de marketing, publicidade. Então, a primeira coisa que ela tem que fazer isso. E as variáveis que ela não domina, aí está a política, por exemplo, e as leis. Então, essa blindagem tem que ser assim, seguir fortemente as leis, questionar as leis quando possível, e na política, se aliar só a bons políticos, só a boa política. Quando a empresa se associa à má política, nós estamos vendo isso agora aí, a tendência é ela não ter longa vida no mercado. Não ter aceitação no mercado. E a questão da blindagem, Richard, o que você poderia acrescentar mais? Eu não posso aqui citar os nomes, mas eu conheço várias empresas que, dentro dos seus princípios de mercado, não trabalhar com órgão público, em todas as esferas, justamente para evitar esse tipo de situação. A gente não está aqui querendo generalizar, o órgão público só tem bandido, não é isso. Mas existe toda ali uma burocracia que não é interessante para a empresa privada. E automaticamente, em paralelo, ela acaba se resguardando também de certas situações como essas aí, que a gente tem visto. Né? E o principal, independente desse fator, um dos principais sistemas de blindagem é uma gestão muito eficiente dentro dos seus processos, dentro da questão de saber recrutar pessoas, desenvolver pessoas e não perder pessoas, e gerenciar muito bem os seus custos. No momento de crise, o maior fator é ter as pessoas certas e gerenciar muito bem os custos. Né? Que aí o custo começa a ser o principal fator da resultante de um possível lucro. Né? A empresa hoje, numa situação de crise, ela só tem lucro a partir do momento que ela gerencia bem os seus custos. Né? A gente fala muito hoje de software de gestão, trabalhando novas tecnologias. Vocês, qual a perspectiva, qual o pensamento, melhor dizendo, qual o pensamento de vocês com relação a esses softwares de gestão que estão já inserindo nas empresas hoje? O que vai determinar isso é o perfil da empresa e qual o nicho que ela está inserida, qual é o negócio dela. Não é porque um software dá certo numa empresa de gestão que vai dar certo na outra. Então, é o tamanho da empresa, o nicho, o mercado dela, onde ela está inserida, o público-alvo e, principalmente, viabilizar um software a partir do momento que ele seja uma ferramenta de facilitação da gestão e não de complicação.
Às vezes por falta de saber como vai usar. Não adianta só ter o software. E saber se a equipe também trabalha nisso, né? Exatamente. A principal função é dar velocidade ao processo. Da velocidade, não perder tempo para que a empresa possa priorizar outras questões que não seja justamente o processo de gerenciar, que um software pode fazer isso muito bem. Nessa velocidade. Assim também? Eu acho que o software tem duas finalidades que nem sempre são obtidas. A primeira delas é a transparência na gestão. O software, ele não deve ser um instrumento só de controle específico, mas de transparência, para o cidadão também. Então, a sua empresa adotou um software, que eu entro na sua empresa e tenho interação, eu tenho acesso ao balanço da sua empresa, eu tenho acesso à qualidade, o treinamento dos seus funcionários. Então, isso é transparência. A segunda é que ela tem que sair do nível de controle, que a maioria do software é de controle. Estou controlando o estoque, estou controlando isso, e o software da criatividade. Onde o software você comprou, você está colocando na sua empresa, permite que o seu funcionário apresente uma solução, apresente uma postura, uma decisão criativa que melhore o seu faturamento ou a performance de mercado. Essas são as duas características que um software deve ter. Permitir a transparência e estimular e permitir a criatividade do trabalhador. Mas tem um viés. Né? A transparência é muito inerente também, muito importante. Mas a empresa tem que tomar cuidado estrategicamente, não dar uma informação para a concorrência dela. Isso as empresas se preocupam, não tem jeito. E quando você digitaliza, botou no sistema, acabou a sua privacidade, a sua blindagem de algum tipo de estratégia. Então tem que ter um acompanhamento muito forte dessa transparência. Você fala que aí há um risco. Há um risco justamente de você dar uma informação que não era para dar para o sistema, né? Para o mercado, principalmente o mercado concorrente, devido a essas questões competitivas, em cenários de competitividade, isso é muito perigoso. Eu citei essa questão do software porque eu estava querendo chegar na parte de inovação. Porque quando a gente fala de uma gestão, né, eficaz, você tem que estar buscando sempre uma inovação, novos mercados, por da exemplo, velocidade, né? Esse que o empresário às vezes se equivoca. Não é comprando um software e adotando um software. Você está inovando. A inovação é sempre do ser humano. É da mente da pessoa, da capacidade que a pessoa tem de criar. E o software é uma ferramenta. Como as pessoas usavam a chave de fenda, né, apertar um parafuso, agora você tem um software fazer a sua cabeça pensar com o conhecimento que você adquiriu e inovar. Então, a inovação é chave, mas não é o software que vai trazer a inovação. É o ser humano, é o diretor, o trabalhador, do chão de fábrica, que seja, é que vai dizer assim, eu preciso de um software que faça isso. E o analista de sistema vai desenvolver esse software. E não o contrário. O software dizer qual é o profissional que eu preciso. E as pessoas confundem muito, igual tecnologia com eletrônico, né? Ou com software, ou computador. A nossa tecnologia é qualquer coisa técnica que venha servir de ferramenta para o processo. Uma ideia nova é uma tecnologia, entendeu? Nós vamos usar essa nova técnica agora de executar o processo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês responderem no próximo bloco, eles estão me pedindo intervalo já. Eu vou fazer a pergunta para o nosso telespectador para vocês responderem, né? Você que tem uma empresa, você é um empresário, você tem ideia de quanto tempo vai durar a sua empresa, principalmente vivendo esse cenário que nós estamos vivendo hoje no Brasil? Daqui a pouco a gente volta com oportunidades. Até já! Estamos de volta com oportunidades. Nós estamos falando hoje sobre gestão corporativa em um cenário de crise e incertezas, principalmente esse cenário que nós estamos vivendo no Brasil. Eu fiz uma pergunta no bloco anterior para os nossos convidados responderem. Eu fiz a pergunta para um empresário que está nos assistindo, principalmente, quanto tempo vai durar a sua empresa, principalmente vivendo esse cenário que nós estamos vivendo. Eu gostaria que vocês respondessem para eles. Depende de que esse tempo, Ruiz? Depende de tudo, né? Depende por que eu montei uma empresa, depende qual o objetivo que eu quero com essa empresa, depende para que eu montei essa empresa, depende onde eu montei essa empresa, qual é o cenário econômico, social e político de onde essa empresa está inserida e principalmente qual tipo de serviço ou produto que eu quero com essa empresa. E o principal, né, o empresário brasileiro tem algumas situações de que se ele tiver que gastar R$10 para ganhar 100, ele acha que isso é custo, não é investimento. Ele tem pavor de se dispor de algum tipo de valor com a mentalidade de que aquilo vai ser um custo. Ele quer 100% na integralidade, né? Então tem que mudar um pouco essa questão. É investimento. Exatamente. E o outro fator muito importante é como selecionar essas pessoas, qual é a capacidade que essas pessoas têm, qual é a capacidade que essas pessoas têm condições de acionar no momento que for requerida essa capacidade. Né? Muito se fala, né? O maior patrimônio de uma organização são as pessoas. E não são as pessoas certas. A maior dependência de uma empresa dar continuidade à sua vida no mercado é de como formar essas pessoas, principalmente na sua cadeia sucessória de gestão. Né?
Quem serão? Nós, infelizmente, nós não somos eternos, né? Como eu vou fazer a cadeia de sucessão dessas empresas? Então, as empresas que têm mais de 100 anos trabalham bem essa questão de sucessão, né, no seu grupo de gestão, no seu grupo estratégico. O fundador vai embora, morre, mas a empresa tem que continuar. Continua. Antônio Marcos, mais um aí. Eu acho que quem define o tempo de duração, de existência de uma empresa é o dono da empresa. Não adianta você colocar a culpa no governo, no mercado, na inflação, no Donald Trump, no terrorismo. Não. Quem define o tempo de duração dessa empresa é você. Você é que falhou ou não. Uma das falhas mais comuns é a teimosia. Você já está com prejuízo 1 ano, prejuízo 2 anos, prejuízo 3 anos. Persistência é diferente de teimosia. Né? Exato. Então, a teimosia é uma falha. A persistência é um elogio. É uma característica positiva. É persistir quando você vê que a curva está subindo. Você está vendendo um pouquinho mais, então você vai investir nisso. Então, essa é uma falha. A outra falha é não ter a humildade de reconhecer que tem que fechar. O Jack Welch, ele tem uma frase, um acróstico, DYB, Destroy Your Business. Não está bom, meu amigo? Fecha, para, muda de ramo, passa para alguém, vai fazer outra coisa. Não vai só pescar também, que não dá lucro para nada aí, você ficar se divertindo lá. Mas tente uma outra coisa. O imobilismo, então, é o segundo grande adversário do tempo de duração da sua empresa. Primeiro é teimosia, tem que ser combatido com a persistência. E o segundo é imobilismo, tem que ser combatido com a dinâmica. Tentar alguma... Se o seu veio mesmo é comercial e tal, você não quer ser professor universitário, você não quer pesquisador danado, eu quero vender esse copo aqui, faça isso. Mas se copo não está dando certo, vende a mesa que segura o copo. Uma grande ideia também é diversificação. Você vê que as maiores multinacionais, né, do mundo, se você perguntar o que essa empresa fabrica, nossa, eu vou dar um exemplo do Paulo Leima, aí, que está em evidência, que é brasileiro, na questão da da Ambev, da AB InBev, enfim. Talvez pouca gente saiba, ou quase ninguém saiba, que depois que ele comprou a Heinz, aquela marca de ketchup norte-americana, em abril de 2015, a Heinz fez uma outra compra, que foi a Kraft, que pertencia ao grupo Mondelez americano, que comprou a Lacta no Brasil. Quer dizer, isso ainda não foi vinculado na mídia, desde 2015 que isso foi feito. Ou seja, o mesmo grupo que vende cerveja e vende água, vende ketchup e maionese, é dona de fast food como o Burger King, entendeu? E agora compra uma empresa de alimentos, principalmente na área de chocolates, como a Kraft. Entendeu? O que pensa, o que passa na cabeça das pessoas? O que passa na cabeça? É aí que está a grande questão do modelo mental de sobrevivência e continuidade dessas empresas. Ou seja, prever um futuro que não pode ser previsto. Ele sabe que se amanhã, né, uma coisa que eu vou contar que pode ser utópico, ninguém quiser mais tomar cerveja, ele pode sobreviver vendendo chocolate. Se ninguém quiser chocolate, ele vai sobreviver vendendo ketchup. É aquele velho ditado do Brasil colonial, nunca coloque os ovos no mesmo cesto, exatamente, né? Exatamente. Essa diversificação... Se cai o cesto, perde tudo. Exatamente. Essa diversificação, por exemplo, pouca gente sabe que a Yves Saint Laurent pertence, e a Diesel pertence à L'Oréal, que pertence ao grupo da Nestlé, que tem 8.000 marcas para gerenciar. E o Antônio Marcos lembrou a gente aqui uma coisa interessante, que a gente estava falando aqui do cenário de incerteza só do Brasil, lembrou dos conflitos, né? O mundo inteiro. A gente está vivendo uma incerteza aí no mundo inteiro. Se você é um pequeno comerciante em Londres agora, por exemplo, você vende souvenir para turista ali, você está muito complicado a sua vida, você tem que se reinventar, se reorganizar. Então é isso. A falha sempre vai ser sua, se você fechou. Demorou a fechar, o prejuízo é maior ainda. E o Brasil é um país de commodities, né? Ele vende matéria-prima para o resto do mundo. Se o mundo está em conflito, está em problema, a gente vai parar de vender o que a gente tem de maior aqui, que seriam as matérias-primas, né? Seria, por exemplo, até os bens intermediários. Você tem petróleo, você tem ferro, né? Você tem granito, rochas ornamentais, você tem açúcar, café, né? Soja. Então, isso não é consumido pelo mercado interno em sua totalidade. Né? O Brasil depende muito das exportações. E se está uma crise econômica no mundo, igual agora que existe a possibilidade dos países europeus se isolarem em relação aos Estados Unidos, que é a maior vitrine comercial do mundo, devido a essas questões políticas aí que não estão se entendendo, a gente vai sofrer aqui na ponta. As montadoras de automóveis que importam motores, que importam peças, né, autopeças, a gente vai sofrer. Na opinião de vocês, num momento como esse, o ideal, quem tem uma empresa, é se juntar a outra? Quem pode fazer isso? Para se diversificar? É uma solução inteligente. Então, é aquilo que a gente estava comentando, né? Às vezes você não tem capital para aumentar o seu faturamento. Capital é grana mesmo, você comprar uma máquina, comprar uma lojinha do lado, você contratar mais funcionário, se junta com alguém. Essa aliança estratégica que a gente fala na academia,
ela pode ser do mesmo ramo, ou pode ser de ramo diferente. Você pode, por exemplo, se juntar, você fabrica camisa, você pode juntar quem fabrica o botão da camisa. Não é? Então, é sempre, no momento de crise, você se aliar é uma boa ideia, porque o risco é diluído. Deu errado, você perdeu menos. E se deu certo, você vai dividir o resultado positivo disso. Mas é fundamental a aliança. Até porque uma das coisas que tem que se visualizar no cenário, tem duas teorias econômicas, uma chamada inflação de custo e outra inflação de demanda. Né? Para a gente entender melhor, né? Traduzir isso. Inflação de demanda é normal, todo mundo está querendo comprar um produto, então o vendedor sabe que está tendo uma procura muito grande, ele vai subir o preço, vai inflar esse preço aí. Certo. E a inflação de custo, que é pouco discutida, é interessante, mas é pouco discutida no meio empresarial, é justamente aquela inflação do insumo dele, da matéria-prima dele, que ele precisa comprar para poder produzir o bem final. É isso que tem que ser gerenciado ali no final também. Entendeu? Eu tenho que estar de olho nesse mercado, nas minhas matérias-primas, para poder fazer essa regulagem de mercado, porque às vezes sobe muito lá e eu não consigo botar isso no consumo final, eu não vou vender. Não, o que está acontecendo no Brasil hoje, que a inflação caiu, eu vou botar minha visão de cidadão. Entendeu? A inflação não caiu. Entendeu? O que caiu foi o consumo que está forçando os preços a baixarem. Porque o mercado está parado. Por isso que eu ia entrar nessa questão da ponta final, que é o consumidor, né? Redução do consumo, redução da renda da família. Né? Não tem como gerenciar essa questão. Não tem, porque justamente o desemprego está aumentando, as empresas não estão investindo, a instabilidade política, que é o nosso caso aqui no país, está causando um certo temor para investimentos, tanto nas empresas que já estão instaladas como aquelas que querem vir, né? E isso causa aquela questão, isso transpassa a barreira daquela questão de que o próprio trabalhador começa a priorizar no que ele vai gastar o seu salário. Entendeu? Então ele começa, isso aqui a gente não vai gastar mais porque a gente precisa se alimentar, são os bens de primeira necessidade. Eu preciso me alimentar, eu preciso me vestir, eu preciso morar. As outras coisas, até aquilo que no pesado momento da modernidade não era mais supérfluo, volta a ser supérfluo. E isso vai dando uma reação em cadeia em todo o mercado, que sai da ponta do consumidor e vai para a indústria. Mas é possível, quando a gente vê o consumidor com a renda sendo reduzida aí, Antônio Marcos, é possível você trabalhar a questão de produtos e serviços com um valor menor para sobreviver ao momento sem interferir no lucro da empresa? A empresa pequena ou média, ela tem que estar muito atenta a isso, porque são duas colunas que sustentam o consumo. Uma é o preço do bem ou do serviço que é praticado. Outra é a renda do consumidor. Né? Nós estamos numa situação, você tem quase 15 milhões de brasileiros desempregados. A renda despencou. Então, mesmo que eu abaixe, sei lá, você vai fazer uma promoção, eu vou abaixar o preço, eu continuo não vendendo, enquanto essa equação da renda não se sustenta. Então, é por isso que é importante você observar que tipo de produto você vai continuar vendendo ou que aliança você vai fazer para que esse custo aqui ou esse risco de não vender diminua. Essas duas equações têm que existir, entendeu, Guilherme? E a questão da renda não é a questão de preço mais. O preço está até interessante. Agora, a questão da renda é que nós não estamos conseguindo resolver. E enquanto não se solucionar a crise política, não tiver estabilidade política, a renda não se resolve. O preço resolve, que depende do consumidor. Agora, a renda não. Quer acrescentar mais? É isso que o Antônio Marcos falou, né? A renda do trabalhador não está acompanhando a redução desses preços, porque ela já está muito baixa, ela já estava muito baixa antes desses preços caírem. E como houve essa questão do medo de se gastar em outras coisas, o consumidor, usando um termo assim pejorativo, recolheu o trem de pouso e não quer se desfazer daquele dinheirinho por uma questão de segurança familiar. Entendeu? Então ele pede, vamos apertar o cinto porque a gente não sabe o que vem por aí. Esse é o pensamento que a gente percebe, né, na sociedade em geral. Agora é torcer para melhorar, né? Vamos torcer. Tem que ter esperança. Vamos ter. Ter esperança. O programa Oportunidades vai ficando por aqui, mas antes eu gostaria que vocês dessem o último recado para os nossos telespectadores, as considerações finais de vocês aí. Eu acho que você que é empresário aí, não desanime, porque nós estamos passando por um momento de turbulência muito forte, mas altamente produtiva. O Brasil finalmente foi passado a limpo. Há muitos anos que se espera isso. Tanto o governo quanto a classe empresarial submetidos a assim, uma limpeza ética com alta punição. Tenha essa esperança, mantenha essa esperança, continue firme no mercado. Agora, tenha o cuidado de observar que aliança você pode fazer e chegou à conclusão que não dá certo, amigo, muda de ramo, faz um concurso, mas não continua com a sua loja, com o seu empreendimento aberto, porque cada vez o buraco está desse tamanhozinho.
Você cava, quando você continua com a lábia, você está cavando, ele vai ficar fundo, vai ficar mais fundo, para você sair depois é muito difícil. Então, tem essa consciência da umidade, se precisar, até fecha. Ok, muito bom. E só não vai pescar, né? Não vai pescar, que Tem que agir, né? vai gerar um dinheirinho ali para o cara que vendeu a pesca, a vara de pesca, mas não dá certo. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação, Antônio Marcos. Richard, suas últimas considerações. Eu costumo falar que qualidade tem preço, né? Infelizmente, a gente está pagando um preço muito alto para melhorar a nossa qualidade de vida desse país em relação a essa turbulência toda que o Antônio Marcos citou. Entendeu? Então, nós vamos sofrer, vai doer um pouco, mas o sacrifício ele é temporário e necessário. Vai passar, vai. É o momento da gente refletir e usar com inteligência agora toda a nossa formulação de vida, tanto no meio particular e familiar, como no meio empresarial. Está sendo uma escola muito grande essa crise que nós estamos passando. Verdade. Uma escola muito grande. Muito bom. Entendeu? Nós não vamos ter outra oportunidade, por mais que ela doa, de passar por isso. Então o momento é esse, de usar essa inteligência e usar a nosso favor essa crise e começar a dar novos rumos na nossa condição de vida. Ok. Muito obrigado também, Richard, pela sua participação hoje aqui, né? A gente tem que aprender com as dificuldades também. Isso é claro, né? Eu agradeço também a sua participação, a sua audiência, telespectador. O programa Oportunidades fica por aqui. A gente se vê na próxima semana com outro tema. Até lá!